Olá, sejam todos muito bem-vindos. Você chegou no canal do Escritor Cínico. E cumprindo aquele meu desafio de ler 12 livros ao longo desse ano de 2026, eu trouxe o segundo livro, que é o livro do mês de fevereiro. Trata-se do livro O Amor nos Tempos do Cólera, do escritor colombiano Gabriel García Márquez. Esse livro, segundo dizem, Gabriel García Márquez escreveu logo depois que ganhou o prêmio Nobel de Literatura e demorou um ano para escrever. Até que foi rápido, porque esse livro tem um total de 430 páginas. É um calhamaço para mim. Mas antes de começar a falar sobre este livro, aquele meu aviso de sempre que você já conhece. Se você já frequenta sempre o canal e não é inscrito, se inscreva. E se você chegou agora, caiu assim de paraquedas, não conhece o canal, se inscreva também, porque você vai ver os outros vídeos e você vai acabar gostando. Eu tenho certeza. E quando se inscrever, não esqueça de apertar aquele sininho que fica ao lado da descrição, para o YouTube sempre te avisar quando eu postei um novo vídeo e você já poder saber o que eu estou falando. Mas independente de ser inscrito ou inscrita, não esqueça de dizer aqui embaixo se você já leu algum livro do Gabriel García Márquez. Se leu, qual foi? E desses que você leu, qual que você gostou? Ou se leu somente um, não tem problema, tá bom? Agora vamos para o livro. Nós vamos começar pela ambientação. Esse livro acontece, o cenário dele é uma cidade imaginária, mas que é baseada na cidade colombiana Cartagena das Índias, uma cidade que fica próxima às montanhas. O ano é mais ou menos 1880 e vai pegar até a década de 30 do século 20, ou seja, 1930 e alguma coisa. Nesses 50 anos, nós vamos acompanhar um amor que vai resistir esse tempo todo. E quem são esses personagens que vão participar daquele velho conhecido nosso, que é o Triângulo Amoroso? Trata-se de Juvenal Urbino, que é um médico famoso na cidade, vem de uma família conhecida e rica. Firmina Daza, que ela não é da alta sociedade, mas o seu pai faz o possível para ela ter uma vida decente, vamos dizer assim, uma vida de classe média. Não é aristocrata, mas é uma vida de classe média, mesmo que os seus negócios sejam negócios escusos. E o Florentino Ariza, esse sim, pertence à classe mais pobre da sociedade. Ele vive com uma mãe que tem uma pequena loja de aviamentos e também ele trabalha no telégrafo. Essa é a profissão dele, que na época, no final do século XIX, era considerada a profissão do futuro. Então, durante a narrativa, nós vamos saber a história desses três personagens e o porquê que se estabelece esse triângulo amoroso. Nas primeiras 70 páginas dessa minha edição aqui, ele vai colocar a narrativa no presente, mas no presente da própria narrativa, nos anos 30 do século 20. E começa com o doutor Juvenal Urbino indo visitar um amigo que era fotógrafo, mas se suicidou. E ele se suicidou por quê? Porque ele tinha dito que quando ele chegasse à velhice e que ele notasse que o seu corpo já não era mais o mesmo, que ele se mataria para não sentir as dores da decrepitude. Mas ele deixa uma carta para o Juvenal Urbino, que era seu amigo, justamente falando de uma mulher para que o doutor não desamparasse essa mulher, que é um caso dele de muito tempo, o caso do fotógrafo. E o doutor Juvenal Urbino, apesar de ser amigo dele e eles serem parceiro do jogo de xadrez, nunca desconfiou que ele tivesse essa tal mulher. E aí ele vai procurar essa mulher
e descobre que ela sabia que ele ia se suicidar. Mas por amá-lo tanto, ela respeitou essa decisão dele. E aí o Juvenal Urbino fica naquele dilema: como pode uma pessoa que ama tanto deixa a outra morrer? Será que isso é o verdadeiro amor? É assim que se ama? Respeitando e dando liberdade para o outro nesse sentido? Bom, e a história vai avançando nessas primeiras 70 páginas, e o doutor Urbino participa junto com a sua esposa, Firmina Daza, e aí a gente vai saber que ela casou foi com o Juvenal Urbino, de um almoço que é oferecido para as pessoas que fazem parte de uma associação ali da cidade. Ele volta para casa porque à noite tem, ou no final da tarde, vai ter o funeral desse amigo dele. E ele não está com vontade de ir, mas ele morre. E aí, né, a Firmina Daza fica viúva. A partir do momento em que ela fica viúva, é feito todo o velório, tudo isso acontece num único dia. Desde a parte da manhã, que o doutor Juvenal Urbino é chamado para dar o atestado de óbito justamente para esse seu amigo fotógrafo e parceiro de xadrez, até o final da tarde, quando o próprio Juvenal Urbino morre. E aí é feito todo o velório. E quem é que aparece nesse velório? Florentino Ariza. Aquele rapaz que no passado teve alguma coisa com a Firmina Daza. E aí ele se declara para ela e ela o expulsa, porque justamente no dia da morte do marido dela, ele vai fazer essa declaração de amor. E a partir daí a história começa. Não é uma segunda parte, mas é a continuação. E aí o Gabriel Garcia Marques, ou seja, o narrador, na verdade, vai explicar para o leitor como o Florentino Ariza entra nessa história e a Firmina Daza também, quando eles ainda eram adolescentes e se conhecem. Bom, o que eu achei do livro? Antes eu li o livro, depois eu vi algumas resenhas e eu já tinha tirado a minha conclusão, concordei com algumas resenhas aqui do YouTube, com outras não, mas eu não vi, em nenhuma dessas resenhas que eu vi, foram 5, né, de booktuber diferentes, com público diferenciados, eu não vi ninguém falar sobre aquilo que ficou patente para mim, que é o tempo. Gabriel Garcia Marques trata do tempo. O tempo em que Florentino Ariza espera para realizar essa sua obsessão por Firmina Daza e tentar ficar junto com ela. O tempo que transcorre no mesmo dia em que o doutor Juvenal Urbino cai em si quando ele vê o amigo morrer, justamente porque não é velho. Ele começa a refletir depois que ele lê a carta que ele também já é um velho, que ele também já é um homem de 80 anos e que o tempo passou muito rápido e que ele não tem, talvez, muito tempo. E o tempo que transcorre desde que ele toma essa consciência é justamente um dia até quando ele morre. O tempo em que demora a guerra civil na Colômbia, porque durante esse período em que acontece essa história, a Colômbia está sempre em guerra, ou seja, guerra, e os conservadores assumem o poder. Uma nova guerra e os liberais assumem o poder. Depois volta para a mão dos conservadores e volta para os liberais, a tal ponto que o próprio povo, com o passar dos anos, não sabe quem é que venceu a guerra e quem está no poder, de tanto que essa guerra para e se prolonga, e volta e se prolonga, para e se prolonga. Então, para mim, o tempo é o que é de mais patente, como eu falei, dentro do livro. Mas é lógico, Gabriel Garcia Marques também fala do amor, mas é o amor humano, não é o amor idealizado. O que ele faz com este livro, com essa história? Ele mostra o amor, mas não aquele amor clássico do século XIX,
que a gente aprendeu, um amor idealizado. Não, é um amor humano. As pessoas que amam, elas têm amor egoísta, elas têm amor obsessivo, elas têm um amor tóxico, elas têm um amor que provoca cólera. E aí ele usa o cólera como uma doença, mas também usa a cólera como uma metáfora no sentido daquilo que é ruim, daquilo que é má, porque as pessoas, os personagens que fazem parte desse livro também têm os seus defeitos, não são 100% boa como o ser humano comum do dia a dia, nem são 100% mal, né? Elas são humanas, e isso ele deixa bem claro no seu livro. Então, é um bom livro? É. Eu recomendo sim, você deveria ler. Agora, eu particularmente acho que o livro deveria ter menos 130 páginas. E por que isso? Porque pela metade são tantas histórias que ele conta, tanto da Firmina Daza, como o do Juvenal Urbino, quanto o do Florentino Ariza, que me lembrou a forma como Jorge Amado escrevia, emendando uma história na outra, e isso me deixava com uma certa agonia, entendeu? Porque eu achava desnecessário. O livro Dona Florícia e os Dois Maridos, para mim, foi um exemplo disso. Se tivesse menos 200 páginas, para mim, seria perfeito. A mesma coisa, esse livro, ele é bom? Ele é muito bom. Recomendado? Recomendadíssimo. Mas, para mim, não é o melhor do Gabriel Garcia Marques. Eu já li outros livros dele, como A Triste História de Cândida Herendia e Sua Vó Desalmada, já li 100 Anos de Solidão e contos. Então, esse para mim não é o melhor, é muito bom, mas não é o melhor. Mesmo assim, se ele tivesse menos 130 páginas, aí ele ficaria, para mim, quase que perfeito. Então é isso. Se você gostou desse comentário, não deixe de dar o seu like, não deixe de dar o seu joinha, compartilhe esse vídeo muito e a gente se encontra no próximo vídeo. Até lá!